Prezados irmãos e irmãs, logo no começo, lembrei que todos sabem que celebramos hoje a solenidade de São Pedro e de São Paulo, antecipada do dia de amanhã. E por isso, e também celebramos nesse dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, celebramos o dia do Papa. E como ambas as festas foram antecipadas para o dia 28, e dia 28 é domingo, então coincide com o 13º domingo do tempo comum. E isto foi uma excelente coincidência. Por quê? E é este o aspecto que eu gostaria de salientar hoje. Porque a função de Pedro, bem como a função do Papa, é confirmar os irmãos na fé. Ou então confirmar os irmãos na verdade. E a graça que nós iríamos pedir na oração de domingo e que vamos pedir durante toda a semana, quando não há uma festa de santos, a graça que, portanto, da 13ª semana do tempo comum é a seguinte: pedimos esta graça: brilhem em nossa vida a luz da vossa verdade. Então, esta semana, 13ª semana do tempo comum, é a semana da verdade. Nós somos convidados a confrontar a nossa vida com o verdadeiro. Portanto, devemos nos esforçar durante essa semana, para constatar se nós, de fato, pensamos sempre segundo a verdade, se nós nos orientamos sempre segundo a verdade, se nós procuramos sempre a verdade como critério de pensamento e também como critério de comportamento. E essa graça que estamos pedindo esta semana, coincidindo com a solenidade de São Pedro e São Paulo e do Papa, que tem como função confirmar os irmãos na fé e na verdade, essa graça é muito atualizada. É bem do nosso tempo. Nós precisamos dela. Por quê? Porque hoje, na sociedade dominante, predomina o livre pensamento. Propaga-se, defende-se com unhas e dentes a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Por exemplo, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal, em nome da liberdade de imprensa, autorizou a publicação de biografia das pessoas, mesmo que revelem fatos da privacidade das pessoas. Então, quem tiver condições pode invadir a privacidade das pessoas, compor um livro e publicar, e a pessoa interessada não pode impedir. E por quê? Porque se aduziu que a privacidade é um direito privado, particular, enquanto a liberdade de expressão é um direito social. E o social é maior do que o individual e o privado. Portanto, cuidem-se, porque não temos mais direito
da nossa privacidade. Em nome da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, o pensamento livre hoje é um dogma intocável da sociedade dominante. E não se pergunta se é verdade ou não é verdade. Eu tenho o direito de pensar como eu bem entender. E os outros têm o dever de tolerar tanto o meu pensamento quanto o meu comportamento. Diante desta situação, celebramos a festa do Papa, de São Pedro e do Papa, que tem como função confirmar os irmãos na fé. E pedimos a Deus a graça de que brilhe em nossa vida a luz da verdade. Brilhe em nossa vida a luz da verdade. Só para entender um pouquinho. Nos aeroportos, vocês sabem, tem dois instrumentos. Isso já se mencionou em outras oportunidades. Há dois instrumentos que indicam direção. A bússola, que aponta sempre para o norte, e a biruta, que indica a direção dos ventos. Os dois são instrumentos necessários. Mas o avião, o aviador, ele sempre tem que prestar atenção à bússola e não à biruta. Ele olha a biruta para saber como orientar-se, como ir ao norte, tendo o vento contrário. Mas sabe que o vento é contrário, então ele vai tomar todas as medidas para continuar a ir na direção do norte, embora tenha o vento contrário. Mas ele não pode seguir a direção do vento. E o vento, porque o vento a gente não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. A igreja, o cristão, a igreja, o Papa, evidentemente que não deve se orientar pela biruta. Devem levar em conta a biruta para saber os desafios que tem na sua vida. Mas deve orientar-se pela bússola da verdade. Um autor americano escreveu um livro, que é um livro clássico de interpretação do tempo. O livro trata do século XX, que ele chama de século dos extremos, porque no século XX aconteceram as grandes descobertas científicas, mas ao mesmo tempo presenciamos as duas guerras mundiais. Esse mesmo autor, ao iniciar o século XXI, ele escreveu um outro livro que tem o título Outro Século. Este livro é escrito em resposta a perguntas que um jornalista lhe fez. E entre as perguntas que o jornalista fez a esse autor, é sobre o Papa João Paulo II. Na época, era ele que governava a Igreja. E perguntou, o que o senhor está achando do Papa João Paulo II? Que entre os intelectuais era considerado como um pouco conservador. E ele respondeu o seguinte, como convém a um homem ilustre do nosso tempo, disse, eu não sou religioso. Porque no nosso tempo dizer que não é religioso é dizer que tem a mente aberta. E nós, os religiosos, infelizmente, somos gente de mente fechada. Então ele disse, eu não sou religioso. E com isso ganhou pontos para dizer o que queria dizer. Como não sou religioso,
afinal não tinha nada a dizer sobre o Papa. Mas ele disse assim, eu não sou religioso, mas se eu fosse Papa, eu faria exatamente o que está fazendo o Papa João Paulo II. Porque o mundo precisa de gente que saiba ter a coragem de falar a verdade, doa quem doer. O mundo precisa disto. É uma necessidade vital para a humanidade que haja gente que seja capaz de fazer isto. E por isso, se eu fosse Papa, eu faria exatamente como está fazendo o Papa João Paulo II. E nós temos agora o Papa Francisco. E o Papa Francisco, entre outras coisas, entre a convocação permanente de nos organizarmos como igreja de saída, igreja de missão e com alegria, ele insiste em retomar as coisas essenciais do cristianismo. Voltar às coisas essenciais. Ele usa essa expressão, retornar à Galileia. Ele já fez várias vezes essa referência. Por exemplo, recentemente, aos formadores capuchinhos que se reuniram em Roma, ele lhes falou e disse os formadores não devem ser somente mestres, devem ser testemunhas. E para ser testemunha, devem voltar à Galileia. Lembrem, por exemplo, aquela passagem quando as mulheres se encontraram com Jesus e Jesus ressuscitado lhes disse, digam aos apóstolos que se dirijam à Galileia, lá me verão. Então, retornar à Galileia, onde tudo começou para rever Jesus. Esse é o apelo do Papa. E isto faz bem para nós, não é? Escutarmos o Papa sabendo, não é? Que não seguia pela biruta, mas pela bússola do Evangelho. E por ele nós podemos saber por onde andar.